Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre validação de dados inteligente. O que é validação de dados inteligente? Bom, validação de dados a gente já conhece, é essa listinha que a gente tem aqui com umas opções para a gente selecionar os dados. Uma validação de dados inteligente permite que a gente parametrize a nossa segunda validação de dados a partir da primeira. Por exemplo, aqui ó, eu tenho a conta de entrada e quando eu seleciono a entrada, ele aparece aqui para mim na subconta. Dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, transferência e depósito. Mas, se eu seleciono aqui saída, ele aparece para mim aqui, ó, fornecedores, eventos, manutenção. Um exemplo para a gente trabalhar com validação de dados inteligente. Vamos lá? Bom, para a gente fazer isso, a gente primeiro precisa entender como que a fórmula indireto funciona. A fórmula indireto. Então vamos lá. Eu tenho 4 exemplos aqui. E eu quero sempre obter nessa célula aqui o valor das células que estão aqui na coluna B. Então, por exemplo, eu quero que aqui me traga Lucas Vieira 1, usando o indireto. Como que a gente faz? Igual, indireto, abre parênteses. Ele vai te pedir um texto. Esse texto é o quê? É o endereço da onde está a célula que você quer pegar a informação. Então eu vou passar para o Excel aqui, ó, B3. É um texto que está indicando para o Excel onde é que está a célula que eu quero buscar. Então, indireto B3, ele vai trazer aqui Lucas Vieira 1. É a mesma coisa nesse primeiro exemplo que eu fazer aqui, ó, igual B3, ok? A diferença é que esse B3 aqui, ele já é a célula e não é o endereço. E esse B3 aqui é um texto que está indicando o endereço de onde está a célula que eu quero. Ok? Vamos lá, vamos pegar o jeito. Eu posso também usar um indireto usando uma célula de referência. Então, por exemplo, aqui na célula C7, eu vou colocar aqui B7. Por quê? Porque eu quero trazer o nome aqui, ó, Lucas Vieira 2, que está na B7. E aí eu vou usar igual indireto da minha célula C7. Então olha a diferença. Aqui eu estou passando para ele uma célula, então ele vai pegar um indireto do conteúdo dessa célula que tem o endereço da célula que eu realmente quero. Entendeu? Então vamos lá, indireto da C7. Ele vem aqui na C7, vai ver que na C7 tem escrito B7 e vai me trazer o valor de Lucas Vieira 2. Ok? Maravilha. Exemplo 3. Eu posso usar o indireto também com nomes de referência. Por exemplo, como que a gente cria um nome de referência? Eu quero que essa célula aqui, ó, B10, se chame um outro nome. Eu vou definir um nome para ela. Então, ó, vem aqui em fórmulas, definir um nome. E eu quero criar aqui, ó, um nome, sei lá, meu nome. Pronto, meu nome. Essa célula agora se chama meu nome. Então, ó, meu nome se refere à aba explicação B10, ok? Criei um nome. E agora eu vou colocar aqui, ó, meu nome, que é o nome de referência, e vou usar a fórmula indireto. Então é igual, indireto da célula C10, então ele vai lá na célula C10 e vai ver que está escrito meu nome e vai procurar indiretamente meu nome que se refere a B10 e vai trazer Lucas Vieira 3. Ok? Como é que ele fez isso? Ó, indireto da C10. Dentro da C10 ele tem escrito meu nome. Aí ele sabe que o meu nome é um endereço e esse endereço se refere à explicação B10. É assim que o indireto funciona. E eu posso também, ao invés de passar uma célula com o nome de referência, eu posso passar diretamente o texto, né? Então, indireto, diretamente aqui, ó, entre aspas, meu nome, ele vai trazer Lucas Vieira 3, né? Porque esse daqui é o que é o meu nome. Eu vou definir um nome para essa célula aqui, ó, B14. Definir um nome, meu outro nome. Esse é o nome agora. Que ele se refere a B14. Dá um OK e eu vou trazer aqui, ó, meu outro nome. E aí ele me traz Lucas Vieira 4. Ok? É assim que a fórmula indireta funciona no Excel. Agora vamos lá para a validação de dados. Vem aqui. Validação inteligente. Primeira coisa que eu precisei fazer é criar as tabelas com as informações que eu quero a validação de dados. Então eu tenho aqui 3 tabelinhas. Conta, que vai ter entrada e saída. Aí eu tenho subconta da entrada, então quando for entrada vão ter essas opções. E quando for saída vão ter essas opções aqui.
Primeira coisa que você faz é, digitou lá os seus dados que você quer, formata essa tabelinha como formato tabela, aqui ó, formatar como tabela. Por quê? Porque aí, quando a gente definir um nome para essa tabela e para essa coluna, ele já vai entender automaticamente quando você colocar novos itens. Então, vamos lá, vamos formatar como tabela todos aqui, formatar como tabela, formatar como tabela, formatar como tabela, formatar como tabela, aqui, ok. E eu vou começar aqui, ó, pela conta, entrada e saída. Eu vou definir um nome, então vamos lá, fórmulas, definir um nome. Então eu estou definindo um nome aqui, ó, para minha tabela 12, né? Coluna conta, ou seja, eu só tenho uma coluna, é só essa. Então ele vai definir um nome e toda vez que eu chamar esse nome, ele vai saber que são esses dados aqui que eu estou trazendo. E o meu nome aqui vai se chamar conta. Ok. Vamos fazer a primeira validação de dados. Eu vou aqui na minha tabela e vou aqui em dados, validação de dados. Quero uma lista. Essa lista, ela é o quê? Ela é igual a indireto de conta, que foi o nome que eu criei. Então ela vai lá na tabela conta, como a gente definiu aquele nome, e vai trazer os dados dali. Então ele só vai me trazer aqui entrada e saída. Se eu colocar aqui A, B, C, D, E, opa, entrada de novo não, F, pronto. Como a gente definiu o nome, ele já vai trazer aqui pra gente os novos itens, ok? Então vou deletar aqui porque a gente não vai usar. E aí, para essa subconta entrada, eu vou definir outro nome. Qual que vai ser o nome? Cadê? Fórmulas, definir um nome. Como eu vou passar o indireto do que vai ter escrito aqui, esse nome vai se chamar entrada, porque é o que eu vou selecionar aqui. E essa entrada se refere ao quê? A minha tabela 13 aqui que eu criei, subcontas entrada, tudo isso daqui. Dá um ok. E aí na nossa validação de dados inteligente aqui, né, na subconta, o que a gente vai usar aqui? Validação de dados, né, dados, lista é igual indireto da minha célula, do que tiver aqui na célula A2. Só vou desbloquear aqui a coluna, né, a linha, desculpa, dá um F4 para ele desbloquear. E aí, tudo que tiver no valor aqui da A2, ele vai fazer uma referência indireta. Então, quando tiver entrada, ele vai saber que é entrada, ele vai procurar no nome entrada, ele vai lá ver que o nome entrada se refere à nossa tabela de entradas e vai trazer as opções de entradas. Dá um ok. Dá um ok. Eu esqueci de um parênteses ali. Indireto A2. O que ele fez aqui de diferente? Vamos ver. Indireto A2. Indireto A2 está ok. Tá ok? Tá ok. Não, tá ok. Ah, tá. É só porque como eu não tenho nada aqui, ele não tem nenhuma lista aqui. Perfeito. É só por isso. A hora que eu seleciono entrada aqui, ele já traz as opções aqui de entrada. E agora eu vou definir o nome aqui para saída e já está feita a nossa validação de dados inteligente. Então, esses três aqui, ó. Definir um nome. Cadê? Fórmulas, definir um nome. Esse nome vai se chamar saída, porque é a outra opção que eu tenho aqui para selecionar. E ele já sabe aqui que vai se referir à tabela A14, subconta de saída. Ok. Então, quando eu selecionar saída aqui, ele está fazendo aqui na validação de dados um indireto do que tem aqui na célula A2, que é saída. Saída se refere à nossa tabela lá de saídas e ele traz aqui as opções de saída. E como é uma tabela, você pode colocar aqui várias coisas novas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E ele já vai refletir aqui para a gente no seu cadastro, no seu formulário, ok? Essa é a validação de dados inteligente. Dessa maneira você pode parametrizar não só duas validações, né? Você pode fazer 3, 4. Então, o cara é analista, então se ele for analista ele tem essa e essa opção. Se ele for gerente ele tem essa opção. Então você tem uma gama de opções aí para fazer de validação de dados inteligente, ok? Esse foi um conteúdo. Se você gostou, deixa um like aqui, compartilha com quem você acha que pode ser útil essa informação. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando tem os novos vídeos. E eu te vejo na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.